Trafalgar, The Waterloo e Eustace Kid possuem o que é necessário para se tornarem Yonkous? Ao ter consumido duas frutas, Barba Negra carrega um fardo maior que qualquer outro usuário? Seria o antigo almirante Kuzan, filho do incrível e amado músico Brook? Existe vida extraterrestre em One Piece e ela pode ter a ver com os maiores segredos desse universo? E por fim, será que descobrimos outro membro dos Piratas Rocks? As respostas para essas perguntas podem ser bem diferentes do que você imagina e te trazer uma dimensão ainda maior do que é One Piece. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer para vocês mais um vídeo e dessa vez mais um Respostas de Palha. E se você não sabe como participar desse quadro aqui do canal, é bem simples, tá? Tô até gravando nesse exato momento aqui pro Instagram, vou postar lá. E o que a gente faz? A gente cria um stories com uma caixa de pergunta, você faz a sua pergunta e ela pode aparecer aqui no vídeo. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo agora no Instagram, daqui a pouco, em breve, terá mais um Resposta de Palha lá no canal. E se você tá vendo agora no canal, mano, deixa aquele like, se inscreve se você ainda não é inscrito e também segue a gente lá no Instagram, que tá aqui do meu ladinho, tá bom? É isso, sem mais delongas, simbora pra esse vídeo. @off_Misael perguntou o seguinte: Big Mom derrotada, Katakuri comandará Whole Cake ou a região virará território do Kid e do Law? É comum que quando um Yonkou é derrotado, seu território passe a ser visado por piratas de renome no Novo Mundo. A grande questão aqui é que nem sempre os piratas responsáveis por derrotar o Yonkou são aqueles que dominam a região do antigo imperador. Para você conquistar um território desse calibre, você precisa ter cacife, algo que, querendo ou não, o Kid e o Law tão longe de ter se comparados aos maiores piratas desse mundo. Por exemplo, quando Barba Negra matou o Barba Branca, ele ainda não era tudo aquilo que é hoje, e não foi ele que dominou os territórios do Shirão, como a gente pode ver, por exemplo, na Ilha dos Tritões, que era protegida pelo homem mais forte do mundo, mas acabou sob a jurisdição da Big Mom. Mesmo que ela não tenha tido nada a ver com a queda do Barba Branca, basicamente ela viu que o Yonkou caiu e falou: mano, tem território ali que eu posso tomar pra minha posse. E aí ela foi lá e fez. Ou seja, quando o Yonkou cai, o que acontece não é uma assinatura de termos legais, toma aqui meu território e tudo mais. Se torna uma verdadeira corrida para ver quem vai conquistar suas regiões. E os outros Yonkou sempre são os favoritos para isso. E sendo sincero, o Kid e o Law não têm a estrutura necessária para se tornarem imperadores ou tomar a posse de uma região como Whole Cake, pelo menos não agora. Suas tripulações não são tão poderosas e eles não possuem uma grande frota. Mas nada impede que com o tempo e até de maneira meteórica, assim como fez o Barba Negra, eles conquistem milhares de seguidores e logo tenham um verdadeiro exército. Caso a queda da Mama seja definitiva e seus territórios passem a ser visados por outros grandes piratas, Shanks e Barba Negra, mano, sem sombra de dúvidas, vencerão essa corrida. Os próprios Chapéus de Palha poderiam entrar nessa disputa, já que possuem uma grande frota, uma tripulação muito poderosa, uma grande influência em várias tripulações piratas e também terem gente suficiente para delegar funções e controlar o país. Se fosse para dominar uma Alabasta, uma Dressrosa da vida, eu com certeza diria que o Kid e o Law têm esse potencial. Eles iam sentar a bunda deles lá no trono e acabou, é tudo deles. Mas Whole Cake é um caso à parte. É uma região enorme, com muita gente forte como o Cracker e o Katakuri, além de possuir poneglyphs e um Road Poneglyph, o que a torna muito visada por qualquer um que deseje se tornar o rei dos piratas. Se o Law ou o Kid se tornarem imperadores de Whole Cake, mano, o Barba Negra pode chegar lá e simplesmente dominar a região. Eu queria ver o Beppo segurar o Shiryu na porrada. Eu queria ver o Kid tacando sucata no Barba Negra e o maluco simplesmente sugando tudo pra dentro de um buraco negro, mano. A posse dessa região não ia durar muito tempo. Então eu acho difícil, o Kid e o Law dominarem Whole Cake, até porque nesse momento tá rolando uma suposta invasão que pode mudar o destino desse arquipélago pra sempre. A Brulé, que estão especulando aí que pode ser a própria Catarina Devon, por exemplo, tá achando que a Reijo e o Ishiji estão por aquelas bandas, mas pode ser que seja algo relacionado ao Barba Negra, que falou que ia agir em sua última aparição, assim como também o próprio Shanks, que pode estar aproveitando a situação para pegar ali um Road Poneglyph ou algo desse gênero. Então, por mais que o Kid e o Law tenham derrubado a Big Mom, mostrando que são brabos demais, principalmente o Law, talvez eles tenham aberto uma oportunidade incrível
para outros piratas conquistarem Whole Cake e não eles próprios. Afinal, esse também não parece ser o objetivo de ambos. E com a tripulação que eles têm, mano, infelizmente não daria para sustentar a região. Bom, mas é claro que com o tempo e a moral que eles vão ganhar, eles podem ir construindo um novo império e tudo mais, reunindo mais e mais piratas, mais e mais tripulações, até montar uma grande frota e fazer assim, né, uma distribuição de territórios para ter uma influência política maior e tudo mais. Mas por agora, tá? Eu acho que eles não vão e não conseguiriam pegar Whole Cake. E não tô subestimando eles, tá? Acho os dois muito poderosos, principalmente o Law, mas a tripulação que eles têm não dá pra tancar ali um território como esse. Não dá nem pra invadir mesmo com a falta da Big Mom. Se chegar a tripulação do Law ali com o Beppo, Jean Bart, Penguin, mano, o Katakuri vai estar lá. O Cracker vai estar lá, a Smurf, que não faz porcaria nenhuma e é descartável, vai estar lá também, o Oven, o Daifuku. Tem muita gente, são mais de 80 filhos ali na Big Mom. Então realmente é uma situação muito mais delicada do que, o Law é forte pra caramba, ele com certeza dominaria. Não funciona dessa maneira. Tem muita questão territorial de influência política, tem muita questão de gestão também de, funções dentro de um território como esse. O Katakuri, por exemplo, é o ministro da farinha como Aécio Neves. Então, mano, essa foi sacanagem. Tem muita coisa ali pra gestionar e uma tripulação pequena não dá pra, mano, segurar uma estrutura como Whole Cake. @Nolotog perguntou: Barba Negra tem double damage quando cai no mar por ter duas frutas? Cara, achei uma pergunta sapeca, original, e eu acho que sim, né? Se ele tem o benefício de ter duas Akuma no Mi sem morrer, faria total sentido que o efeito colateral por essa peculiaridade também fosse dobrado. Ganho dobrado, custo dobrado. Temos aí, né, a lei da troca equivalente. Então, quando ele tivesse contato com a água do mar, ele sentiria 2 vezes mais que um usuário normal. Pra mim, faz sentido. @PHOA1403. Qual chance do Aokiji ser um filho perdido do Brook? Porque eles têm várias semelhanças. Essa ideia já roda na comunidade de One Piece desde os tempos mais primórdios. O que alimenta essa teoria é principalmente alguns detalhes que são bem parecidos entre os dois, como o cabelo, que possui realmente uma semelhança, o óculos redondo, que poderia ser comprado em qualquer loja vagabunda, né? E o fato de ambos usarem o gelo, apesar do gelo de cada um ter uma origem muito diferente um do outro, mas certamente é um elemento em comum. Só que é óbvio, né, a gente não vai ficar pelo raso, então vamos se aprofundar nessa ideia que me dá, mano, calafrios. E vamos ver, né, os principais pontos dessa teoria e também a viabilidade do Brook seu pai ou avô do Aokiji. Uma loucura. Uma verdadeira loucura. Tudo começa lá na infância, onde vemos que os dois possuem traços bem semelhantes, tanto no que diz respeito à fisionomia, como o cabelo, os lábios e a própria estrutura corporal, como em alguns outros detalhes escolhidos. Ambos usam óculos redondos e parecem ter vivido em condições bem semelhantes na infância, na solidão e na pobreza. E o mais curioso é ver como eles parecem ter encarado esses momentos de forma tão parecida. A expressão deles perante a dificuldade é bem similar, uma decisão aí, né, de escolha de expressão um tanto quanto peculiar feita por Eiichiro Oda. Além de, claro, eles só estarem carregando o essencial consigo. Oda também parece fazer uma brincadeirinha aqui, né, de colocar um curativo nos dois praticamente no mesmo lugar. E aqui, obviamente, né, entra aquela questão, será que essas semelhanças são indicativo de algo ou só mais uma trollação de Eiichiro Oda? O que talvez seja o mais provável. E em relação à viabilidade, né, vamos lá, o Brook tem 90 anos e o Kuzan tem 49, o que dá sim uma margem para eles serem familiares, tanto pai e filho, o que é mais provável, como avô e neto, que é bem mais improvável, porque seria um avô bem novo, mas, mano, vai saber. Brook se juntou aos Piratas Rumbar há 52 anos, quando ele tinha 38. E como o Aokiji tem 49, significa que o Kuzan nasceu quando o Brook tinha 41 anos. E vamos lá, eu imagino que se fosse pra ser pai dessa criança, teria sido mais fácil, né, enquanto ele ainda não era um pirata. Mas nessa época, ele já fazia parte dos Piratas Rumbar, mas... Todavia e entretanto, né, os piratas em One Piece também tem um histórico bem legal, né, de pegar e largar uns bonecos por alguns cantos, tal qual o Yasop fez com o Sop. E seu querido capitão também Shanks fez com o Altar.
Então essa possibilidade só se torna viável se o Brook tiver plantado a sementinha enquanto se aventurava pelos mares e cantava suas canções. Mas nenhuma de ninar, né, seu safado? O que é possível, mas eu não acharia tão interessante ou provável assim. É certo que o Oda tá querendo fazer uma brincadeira levantando semelhanças tão curiosas entre os dois, e eu acho, tá, que o gelo conjurado por ambos não tem nada a ver, mas a aparência, e por mais que possa parecer bem bobo, tá, o óculos também me faz ficar encucado. Não era pra ser tão parecido assim. Se é tão parecido é porque o Oda tem alguma coisa aí ou tá querendo trollar. E eu particularmente acho que realmente vai ser trollação, tá? Eu não acho que eles vão ter essa relação de pai e filho ou de avô e neto, o que pode acabar indicando, tá? Que sim, que vai ter, porque se eu tô falando que não, pode acontecer que sim. Não quero que o Denjiro corte a cabeça do Orochi, tem que ser a Ryuji. Não quero que a Gomu Gomu no Mi seja uma fruta lendária, tem que ser só a da borracha. Não quero que, pô, o Momonosuke fique adulto. Olha só o dragão gigante que ele virou. Um drama na minha vida. Mas eu não duvidaria, tá, de um parentesco deles em algum grau. Um tio mais antigo, um tio de terceiro, segundo, quarto grau, enfim, vai saber. O passado mais antigo do Brook antes de entrar nos Piratas com Bar, quando ele era líder de um exército de um certo reino, ainda precisa ser trabalhado. E eu sempre acho uma ideia legal correlacionar o passado de dois personagens se isso não for feito de maneira forçada. E eu acho que realmente não vai acabar sendo forçado se o Oda optar por isso, porque ele já tá jogando aí esses elementos. Então fazer o passado do Aokiji, que também parece muito importante de conhecermos, ter alguma relação com o passado bem mais antigo do Brook, pode ser que seja interessante, nem que seja algo mais simples do que um verdadeiro drama familiar, como por exemplo, eles simplesmente terem vindo da mesma região, onde esses óculos aí nunca saíram de moda, né? Porque pelo amor de Deus. Inclusive, né, falei dos óculos aí, dos óculos redondos, hoje eu não tô usando meus óculos redondos. Que irônico. Duas crianças que se assemelham e que parecem ter passado por situações parecidas na infância. Pode ser que Oda faça algum paralelo entre eles ou realmente traga uma conexão mais forte e mais profunda para os dois. Outro detalhe importante pra gente lembrar é, fora em filme, o Aokiji e o Brook nunca se viram, então canonicamente eles não se conhecem e pode ser que esse encontro traga algumas, mano, revelações aí bem interessantes. @Ray_14_Oliveira perguntou: você acha que algum dia o Oda pode trazer a luta de Akainu e do Aokiji? Meu irmão, eu não só acho, como espero demais que ele faça isso. Eu fico nervoso com a quantidade de luta fantástica que acontece fora da tela em One Piece, mano. É porradaria boa pra caramba que simplesmente a gente não vê. E esse combate foi o mais longo do mangá, com duração de 10 dias inteiros, o que só prova que foi uma batalha absurdamente equilibrada e decidida nos detalhes, e eu quero saber que detalhes foram esses. Os diálogos durante esse confronto podem ter sido insanos, ambos os usuários podem ter despertado suas frutas e a definição deve ter sido incrível. Eu espero demais que a gente tenha mais algum detalhe dessa luta, nem que seja, mano, só uns flashes ali, mostrando os momentos mais importantes, pequenos relances que mostrem o que aconteceu lá e o que eles conversaram, porque eu boto muita fé que a resenha nessa luta, mano, foi tão intensa quanto o próprio combate. Eu acho que o Oda vai entregar isso pra gente assim que o Kuzan for reintroduzido na obra e começarmos a ter mais revelações sobre ele. Como eu mencionei, né, um pouco do seu passado, um pouco dessa luta e, claro, sua verdadeira intenção ao se juntar ao Barba Negra. A real é que pensamentos assim me fazem perceber, né, como o Aokiji é um personagem muito interessante e como vai ser importante quando ele voltar pra narrativa. O maluco é simplesmente brabo e obviamente não poderia ser diferente sendo o filho do Brook, né? Oh, meu Deus. É aquele ditado, né, meus queridos? Não tem como, a fruta não cai longe da árvore. É isso, se o Brook é brabo, consequentemente o Aokiji tem que ser. @Pedro_Uchoa_D_Abreu. Existe vida em outros planetas em One Piece? A resposta é sim. Existe vida em outros planetas em One Piece e eu mencionei isso aqui no meu vídeo de segunda-feira e eu acho a oportunidade perfeita pra me aprofundar mais nesses seres e deixar todo mundo ciente disso e também com uma grandíssima pulga atrás da orelha.
Um elemento que mais aí pra frente, né, pode ganhar camadas de importância na obra. A gente está falando dos piratas espaciais introduzidos no capítulo 438 na história de capa do Enel. Um grupo de alienígenas muito parecidos com animais ou outras criaturas bem bizarras. O que confirma pra gente a existência de seres extraterrestres. Mas vamos entender a sua história, vamos entender melhor o que de fato são essas criaturas. Eles são mineiros lunares que mineram qualquer coisa que eles encontrem pelas bandas espaciais. E foi numa dessas expedições aí, né, que, mano, simplesmente deu ruim. O capitão Siamars, que inclusive Siamars pode ser traduzido como Mar de Marte, encontrou Enel na Lua e tomou uma sova daquelas. Logo depois do curto combate, uma enorme explosão acontece na Lua. Lá os piratas espaciais estão tendo um tipo de reunião de negócios e vale muito a pena a gente prestar atenção nesses quadros, mano. Olha esses malucos. Todos esses personagens são muito peculiares, diferente de tudo que a gente conhece em One Piece, podendo até mesmo, né, ser uma raça diferente nunca antes mencionada. Tem uma máquina de escavar triloca sendo manejada por sei lá que espécie de tubarão-baleia enguia marciana é essa. Do outro lado, mano, uma nave espacial. Um urso tartaruga corcunda de Notre Dame, mano. Temos até o doutor Vegajunk. Sei lá o que é isso, mano. Muito doido. Mas parece importante também a gente notar esse relógio aí, registro, medidor, contador, que a maioria deles tem na roupa. Pode ser algo para controlar a pressão fora da Terra, né, uma pressão lunar ali, ou um indicativo de que são todos robôs. Só que o ponto contra isso, né, é que o Enel tirou sangue do capitão, que também tinha um desses medidores. Enfim, esses bichos são tudo uma doideira, né? O Enel aparece lá pra enfiar a paulada em todos eles e descobre que eles estavam escavando antigas ruínas dos povos celestes, do qual o Enel se descobre descendente. E simplesmente fica por isso mesmo, tá? Os piratas espaciais nunca mais participam da obra. Mas, né, respondendo a pergunta, sim, existem seres eu não sei falar essa palavra. Existem seres extraterrestres em One Piece que estavam interessados na antiga história dos povos celestes e que podem acabar, mano, tendo alguma relação com os maiores segredos desse mundo do passado. Não os maiores assim, mas podem ter alguma relação ali e podem ser um elemento utilizado mais à frente. @Juni00R_S ou Junior_S perguntou o seguinte: eu acho o Capitão John e a Kureha um pouco parecidos. Será que teriam alguma relação? Muita gente diz que a Doutora Kureha e o Capitão John podem ser irmãos por essa semelhança. E se tu for ver, cara, eles parecem muito mesmo. O nariz arqueado é bem semelhante, o queixo avantajado, o próprio cabelo tem um caimento bem parecido. E o que também é curioso aqui é a timeline. A Doctorine tinha simplesmente 103 anos quando os Piratas Rocks foram derrotados, o que na real deixa ela mais perto de ser a mãe do Capitão John do que a própria irmã, porque apesar do cara já ter morrido há algum tempo, é provável que a sua idade ali, né, ficasse próxima à da Big Mom, que é de 68 anos, idade suficiente para ser filho da Doutora Kureha e não irmão. Você acha que esses dois são mais ou menos parecidos que o Brook e o Aokiji? Eu acho, tá, que quando crianças, a gente vê que o Aokiji e o Brook realmente têm algumas semelhanças. Mas comparado enquanto adultos, o Aokiji e o Brook não são tão parecidos assim. Já a Doutora Kureha e o Capitão John, mano, são bem mais semelhantes. E foi só agora gravando esse vídeo que eu percebi como esse Respostas de Palha se tornou um verdadeiro drama familiar. Um verdadeiro, mano, casos de família apresentado por Cristiana Rocha. Tem que chamar o ratinho aí porque tem muito exame de DNA pra ser feito só nesse vídeo. Inclusive tem uma pergunta aí que o cara fez se o Kaido pode ser filho do Rox Deshebeck. Não pergunte isso pra mim, mano. Não pergunte isso pra mim. Eu já levantei tantas possibilidades aqui pro filho do Rox Deshebeck que, pô, se tu botar o Kaido na minha frente eu vou falar que é. Se botar o Usopp eu vou falar que é. Se botar, mano, a Doutora Kureha eu vou falar que ela é filha do Deshebeck, mesmo ela sendo 2 vezes mais velha. Enfim, a culpa é de vocês, não é minha. Rapaziada, mandem mais perguntas pro próximo filho do Rox Deshebeck. Tô com uma ideia boa aqui. Pode ser o próximo título e thumbnail do próximo Resposta de Palha.
Mandem lá. Bobeiras à parte, né, eu trouxe mais essa especulação aqui porque ela leva a gente a algo interessante. A doutora Cureha é uma das pouquíssimas pessoas nesse mundo que tem conhecimento da vontade dos D, além de saber o verdadeiro nome de Goldie Roger. Algo que prova que essa mulher aí não viveu de brincadeira seu último século, e seu passado provavelmente esconde relações bem interessantes. Como é que ela saberia dessas coisas? Será que quando ela tinha em torno dos seus ali 90, 100 anos, ela se juntou aos Piratas Rocks como uma doutora e ali descobriu esses segredos? A gente tem muito pouco sobre o passado da Doctorine, o que abre margem pra gente pensar nessa possibilidade. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem muito pouco pra embasar melhor essa ideia. Mas com esse pouco que a gente tem, mano, dá pra conjecturar aí essa ideia. Não tão embasada assim, mas também sem furos, simplesmente pela falta de informação. E eu realmente acho que seria muito legal se os Piratas Rocks tivessem como membro, mano, vários outros personagens que a gente já conheceu, mas não se aprofundou tanto. Seria basicamente, né, fazer o que eu mencionei quando falei do Brook e do Aokiji, correlacionar o passado de 2 ou mais personagens e assim criar algo mais interessante. Então imagina a Shaki nos Piratas Rocks, a doutora Cureha nos Piratas Rocks e vários outros personagens interessantes da obra nessa mesma tripulação. Essa gangue do mal aí já tinha Kaido, Barba Branca, Big Mom, Chique, Rox, The Shebeck, mano. Junta uma porrada de maluco e faz a festa nesse flashback, revela tudo, mano, segredo pra lá e pra cá. Esse é o meu pensamento. E esse também é o vídeo. Espero que você tenha gostado, tá? Não esquece... Ó, peraí. Não esquece, por favor, de checar o primeiro link da descrição. É a nossa loja, mano. Cheia de estampa maneira, cheia de camisa, tem casaco, vai ter caneca também, tem até avental, mano. Tem até avental. Então checa aí, tem muita coisa bacana e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Não esquece também de deixar o like nesse vídeo que ajuda pra caramba e se inscrever aqui nesse canal se você ainda não é inscrito. Mano, já estamos aqui em maio de 2022 e você não faz parte da grande frota do Chapéu de Palha? Se junte a nós e simbora, meus queridos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Aoi, aoi, anosora.